Fia, beleza? Meu nome é Fabina Garracha e você tá na Rádio Coringão. Bora falar do último jogo das Bravas? E dessa vez vocês podem ver que eu não tô muito feliz. Provavelmente vocês também não vão estar muito felizes, porque as Bravas perderam mais um clássico. Dessa vez e esse ano tá realmente difícil. Mas bora lá analisar comigo tudo o que aconteceu nesse último clássico, onde foi 2-1 para a equipe do São Paulo. Bom, começamos aí, né? E a gente vai falar, vocês vão ver que eu vou analisar com vocês. E vocês vão poder ver também lá nas redes sociais da Rádio Coringão. Vocês já podem ver o discurso do Lucas Piscinato sobre o jogo, né? Tudo certinho. Então vão lá, vão ver. Eu vou dar minha opinião sobre o que ele falou. E aí vocês vêm aí nos comentários e falam assim, não, Fabi, tá doida, ele tá certo. E aí assim a gente vai conversando. Mas vamos lá, 2-1 para a equipe do São Paulo, mas são dois tempos totalmente distintos de um mesmo jogo. No primeiro tempo, o Corinthians começa assim, muito bem, fazendo uma análise tática na mesma pegada dos outros jogos, dos últimos dois jogos, aliás, mas principalmente com uns acertos na escalação da equipe, principalmente trazendo a Gi Fernandes novamente para a ala. Ali a gente só trocou a ala esquerda, a Tamires não jogou como titular, quem jogou foi a Juliette, mas não afetou em nada a equipe do Corinthians. Foi uma equipe muito dominante no primeiro tempo. Lógico, faltaram as finalizações, pouquíssimas chances de gols criadas, mas faltaram o último terço, a finalização da jogada. O Corinthians tinha volume ofensivo, um volume muito grande, uma organização muito grande ofensiva, mas não conseguia chegar realmente na finalização. E eu digo isso muito pela última linha também. Faltou muita movimentação na última linha do Corinthians, na última linha ofensiva, em que contava com Gabi Zanotti e Ariel Godoy. Duas jogadoras com um pouco menos de mobilidade que as outras jogadoras que a gente já via jogando ali no mesmo local do campo. Então a gente via menos movimentação, consequentemente ali, né, a marcação do São Paulo ficava muito presa, né? As duas jogadoras ficavam bem marcadas pela zaga. E faltou um pouco disso nesse primeiro tempo, mas o Corinthians fez um primeiro tempo bom. Primeiro tempo, assim, realmente bom. Porque conseguia trocar passes. Quando o São Paulo vinha, principalmente com a sua melhor jogadora ali, a Dudinha, por um lado, que joga muito no drible, na velocidade, tem ali um drible curto, um escape muito grande para a equipe do São Paulo, sempre tinha uma ou duas ali na marcação, o que impossibilitava ela de fazer grandes jogadas. Então, realmente, o São Paulo não se via mais capaz de sair para o jogo. E o Corinthians prendia esse jogo muito bem, com a sua zaga, com o seu meio campo. Faltava um pouquinho de aproximação ali na Gi Fernandes, né? Principalmente pelo lado direito, que a gente que sabe que ela cruza muito bem, tem uma aproximação muito boa, consegue jogar muito bem ali no 1-2, né? Fazendo ali uma triangulação muito boa. Mas faltou um pouco disso no primeiro tempo. Mas fora isso, o Corinthians foi dominante durante o primeiro tempo da partida, conseguiu ficar com a bola, principalmente saímos ganhando. Saímos vencendo, um golaço da Duda Sampaio, talvez a única finalização certa, né, ao gol, realmente, no primeiro tempo. E o Corinthians sai ali vencedor do primeiro tempo, 1-0, e com o jogo, principalmente com o jogo na mão. Era um jogo que realmente o Corinthians poderia ter feito mais chances, porque teve um volume ofensivo muito grande. São Paulo não tinha válvula de escape, não estava tendo contra-ataques, não estava tendo organização ofensiva. O Corinthians ganhava muitas bolas no meio campo, conseguia sim prender o jogo no meio campo, principalmente ali com as suas três meio-campistas. A Yaya, que jogou muito bem, enquanto fisicamente estava possibilitada de jogar. Duda Sampaio e a Letícia Monteiro trocavam de posição o tempo inteiro, um jogo muito dinâmico no meio campo, e faltava alguns pontos para o Corinthians realmente ficar mais incisivo, chegar mais ao gol. Agora a gente pausa e vocês vão ver que agora eu vou começar a falar e que vocês vão achar que até é um outro jogo, mas não, realmente foi o segundo tempo da partida. Quando começa o segundo tempo da partida, ele tira a Gi Fernandes, o Lucas Piscinato tira a Gi Fernandes e coloca a Jaqueline no lugar. No seu discurso lá, ele fala na zona mista, ele fala
Não fala nada sobre a Gi Fernandes ter saído, mas essa, para mim, na minha análise, foi o que possibilitou o time do São Paulo e o que impossibilitou o Corinthians de sair para o jogo. E, de uma maneira indireta, foi o que chamou o time do São Paulo para cima do Corinthians no segundo tempo. Foi um segundo tempo totalmente diferente, onde essas pouquíssimas coisas que faltavam para o Corinthians chegar a ser mais incisivo, né, não no campo do São Paulo, sumiram. Por quê? O Corinthians fez muito pouco nesse segundo tempo. Muito pouco mesmo. Foi um segundo tempo totalmente apagado da equipe do Corinthians. A comissão técnica fez 2 mudanças no intervalo. Tirou a Gi Fernandes, colocou a Jaqueline de ala. Ou seja, aquele lado onde a Dudinha corria, agora a Jaqueline tinha que voltar para marcar ela e a Bia Menezes, também subindo bastante. Pelo lado esquerdo ele tira a Juliette, já amarelada, a gente pode até entender, e coloca a Tamires. Só que o que possibilitou essa subida do São Paulo foi que a Jaqueline não tem características de ala. Ela não conseguia acompanhar tanto a meia, ou quanto a Dudinha, que é ponta, quanto a Bia Menezes, que é lateral, não conseguia acompanhar a descida delas, e muito menos dali conseguir avançar para uma organização ofensiva. O Corinthians perde a organização ofensiva, perde o volume de jogo e fica refém dos contra-ataques. Fica refém de um São Paulo, do ímpeto do São Paulo muito grande. São Paulo que não vinha bem nesse Campeonato Paulista, precisava ali, né, vencer, porque tinha perdido os 2 clássicos, né, contra o Santos na primeira rodada e contra o Palmeiras na última rodada. Então precisava se reerguer no Campeonato Paulista e o Corinthians simplesmente permitiu isso. Mesmo ganhando a partida, se juntou todo para trás, todas as linhas foram para trás e acabamos chamando o São Paulo para o nosso campo de defesa. O São Paulo errou muitos passes, realmente. Foi um jogo no segundo tempo muito truncado, um jogo com muitos erros de passe, muito volume de jogo, incisivo mesmo, muitas bolas cruzadas, bolas paradas, escanteios e faltas pelo lado do São Paulo. O Corinthians conseguiu chegar mais 1 ou 2 vezes em contra-ataques, porque ficou refém disso. Contra-ataques puxados por Carol Nogueira, que posteriormente entrou também. Vicky Albuquerque, Jaqueline, mas não fizeram efeito, não conseguimos fazer o gol. O segundo gol, que geraria mais uma tranquilidade, talvez um desespero na equipe do São Paulo também. E aí ficamos reféns das defesas da Kemily também. A Kemily fez uma grande partida, isso eu concordo realmente com o Piscinato, a entrevista do Piscinato. Mas agora a gente vai falar, agora que eu já falei o que aconteceu durante a partida. São Paulo tanto que fez, tanto que pressionou, chegou alguns acréscimos. E logo na próxima jogada já conseguiu o gol de virada. Sobre a entrevista do Piscinato aqui para a Rádio Coringão, vocês vão ver lá, né, ele falando, e eu espero que vejam realmente, né, quem tá vendo esse vídeo precisa ir lá ver, aliás, a entrevista do Lucas Piscinato. Na minha opinião, Fabinho Aguirre falando, ele deveria ter chamado a responsabilidade. Foi um jogo em que o Corinthians foi no primeiro tempo e foi péssimo no segundo tempo. Foi discrepante a atuação do Corinthians. E foi por uma mudança que ele fez. A entrada da Juliette pela Tamires, a gente super entende. A Juliette tinha cartão, Tamires pela Juliette também uma diferença boa. A Tamires vem fazendo bons jogos, aliás, tinha que descansar mesmo, mas a Juliette tomando cartão, sendo mais pressionada, logicamente, precisava de um descanso, também um respiro. A gente traz a Tamires para dar um frescor, para dar mais vantagem ali pela esquerda. Agora, pelo lado direito, a Gi Fernandes pela Jaqueline, a gente fica naquela dúvida. Será que a Gi Fernandes sentiu algo? Será que ele não fala nada sobre a Gi Fernandes? Nada. E a Gi Fernandes é uma jogadora que foi crucial para a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro na última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro. A Jaqueline, logicamente, ela não tem características de ala e nunca teve.
Então, isso é claro, claríssimo para quem conhece a jogadora. E foi isso que possibilitou também ao São Paulo crescer na partida. E o Corinthians colheu os frutos de um desempenho pífio e também de trocas duvidosas, né? No mínimo duvidosas. Ele, em momento algum, chama a responsabilidade, ele indica que sempre o nosso, né? Então, a gente não sabe se é o nosso comissão técnica ou se é o nosso jogadoras e comissão técnica. Mas é fato que o Corinthians termina essa partida sem um pingo de organização. A gente termina com Thaís Regina sendo volante, com basicamente 4 zagueiras de ofício jogando. Uma Thaís Ferreira exausta, Marisa exausta, Thaís Regina exausta. Até as jogadoras Duda Sampaio exausta também em campo. Ele faz as modificações até a metade do segundo tempo. Depois disso, todo mundo, praticamente o físico de todo mundo está esgotado e não tem mais modificações. Então são vários fatores que realmente levam a crer que esse jogo, 80, 90%, seja a cargo da comissão técnica, sim, esse resultado. Porque não tem muito motivo para isso. Foi um tempo extremamente diferente do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo, o Corinthians tinha alguns pontos a serem melhorados. No segundo tempo, a gente tem alguns pontos bons, alguns pontos razoáveis do Corinthians. Porque não conseguia ficar com a bola, se livrava da bola muito facilmente, chutões, muitos. Então fica aí a dúvida, né? Agora o Corinthians e todo o futebol feminino brasileiro tem a pausa da Copa América, temos algumas jogadoras do Corinthians que vão para a seleção brasileira e todas retornam, né? O Corinthians retorna às competições em agosto, no início de agosto. É isso, esperamos que aí nessa pausa tenhamos evolução, porque é disso que precisa o Corinthians, de evolução e principalmente de entendimento das características de cada jogador. Fora isso, eu espero que todo mundo vá lá ver a entrevista do Lucas Piscinato aí nas nossas redes sociais. Já comente, curte, compartilha, comente aí o que você achou, se você acha que eu tô doida, não foi nada disso. E é isso, bora pra mais e vai Corinthians!